a montanha das nozes douradas e o vale das cascas. No coração da floresta antiga, onde as árvores eram tão altas que pareciam fazer cócegas na barriga das nuvens, viviam os esquilos do alto. Eles moravam na parte mais ensolarada da montanha, um lugar chamado Bosque das Nozes Douradas. A vida ali era doce e tranquila. As árvores do Bosque do Alto eram especiais. Seus galhos eram fortes e largos, e o mais importante, as nozes que elas davam eram enormes, fáceis de abrir e caíam suavemente no chão, prontas para serem colhidas. Bastava um esquilo acordar, espreguiçar-se, dar 3 pulinhos e pronto. O café da manhã estava servido. Nico era um esquilo jovem e vivaz do Bosque do Alto. Ele tinha uma cauda felpuda que parecia um espanador de luxo e olhos brilhantes como contas de vidro. Nico adorava sua vida. Ele passava os dias brincando de pega-pega entre os ramos, apostando corridas e, claro, comendo as deliciosas nozes douradas. "Nós somos os melhores colhedores do mundo!" dizia o pai de Nico, estufando o peito enquanto guardava uma noz gigante na despensa. "Veja como nossa toca está cheia. É porque acordamos cedo e somos muito espertos." Nico concordava, balançando a cabeça. "É verdade, papai. Ontem eu peguei 5 nozes antes do meio-dia. Sou muito rápido." No Bosque do Alto, todos acreditavam nisso, que a fartura de comida era resultado apenas de seu talento em pular e de suas patas ágeis. Eles não pensavam muito sobre de onde vinham as nozes ou por que elas eram tão grandes. Para eles, o mundo era justo. Quem se esforçava tinha a barriga cheia. Mas o mundo é grande e às vezes o vento sopra em direções inesperadas. Certa tarde, enquanto Nico tentava alcançar uma noz particularmente brilhante no galho mais alto de todos, uma rajada repentina do vento do norte atingiu a montanha. Não foi um ventinho qualquer, foi um sopro poderoso, daqueles que fazem as árvores dançarem e as folhas rodopiarem como bailarinas tontas. Nico se desequilibrou. Suas garras escorregaram da casca lisa da nogueira. "Papai!" ele gritou. Mas o vento levou sua voz. Nico caiu. Ele bateu em uma folha, quicou em um galho, escorregou por um tronco coberto de musgo e continuou caindo, caindo, rolando montanha abaixo, para longe do sol, para longe das nozes douradas. Quando finalmente parou, Nico estava tonto e despenteado. Ele sacudiu a poeira do pelo e olhou ao redor. O lugar onde ele estava era muito diferente de sua casa. Ali, as árvores eram retorcidas e finas. O chão era duro e cheio de pedras. A luz do sol mal conseguia atravessar a névoa que cobria tudo com um tom azulado e frio. Ele estava no Vale das Cascas, um lugar que os esquilos do alto só mencionavam em histórias de terror para assustar filhotes desobedientes. "Que lugar estranho!" sussurrou Nico, sentindo um arrepio. "Por que as árvores aqui são tão tristes?" Nico começou a caminhar, tentando encontrar o caminho de volta para cima. Mas a montanha era íngreme e suas patinhas estavam doloridas da queda. Logo, sua barriga começou a roncar. "Vou procurar um lanche", pensou ele, otimista. "Sou um ótimo colhedor, afinal." Ele procurou no chão. Nada. Procurou nos galhos baixos. Nada. As únicas coisas que encontrou foram cascas vazias e algumas nozes pequenas, duras como pedras, que pareciam impossíveis de abrir. Foi então que ele ouviu um barulho. Trec, trec, trec. Atrás de uma raiz velha havia um esquilo. Ele era um pouco menor que Nico, com o pelo mais ralo e uma cicatriz na orelha. O esquilo estava suando, usando uma pedra afiada para tentar abrir uma daquelas nozes duras e pequenas. "Olá", disse Nico, tentando parecer corajoso. O outro esquilo deu um pulo de susto, largando a pedra. Ele olhou para Nico com desconfiança. "Quem é você?" "Você cheira a sol." "Eu sou Nico. Caí do Bosque do Alto. Estou com muita fome. Onde vocês guardam as nozes boas, as macias e grandes?"
O esquilo menor soltou uma risada seca, sem alegria. Nozes macias? Aqui, meu nome é Tico, e aqui no vale não existem nozes mágicas que se abrem com um sorriso. Aqui, a gente trabalha o dia todo para conseguir abrir uma única semente. Aqui, a gente trabalha o dia todo para conseguir abrir uma única semente. Aqui, a gente trabalha o dia todo. Nico ficou confuso. Mas meu pai disse que quem trabalha duro tem a despensa cheia. Se vocês não têm nozes, é porque... Bem, talvez vocês não sejam bons colhedores. Porte. Tico olhou para Nico com uma mistura de raiva e tristeza. Não somos bons colhedores? Olhe para as minhas patas. Nico olhou. As patas de Tico eram calejadas, fortes e cheias de marcas. Eram patas de quem trabalhava muito mais do que Nico jamais havia trabalhado. Venha comigo, disse Tico. Vou te mostrar como é ser um colhedor no vale. Nico seguiu Tico pelo vale. Ele viu outros esquilos, mães com filhotes nas costas, idosos com o caminhar lento, todos procurando comida incessantemente. Diferente do bosque do alto, aqui as nozes não caíam prontas. Elas ficavam presas em espinheiros. Para pegar uma, Tico teve que se esgueirar por entre ramos afiados que arranharam seu pelo. Depois, a noz era tão dura que precisava ser batida contra uma rocha dezenas de vezes. Nico tentou ajudar. Deixa comigo, eu sou rápido. Ele pegou uma noz dura e tentou abri-la com os dentes, como fazia em casa. Crack! Quase quebrou um dente. A noz nem arranhou. Ele tentou usar a pedra, mas bateu no próprio dedo. Isso é impossível. Como vocês conseguem? A gente não tem escolha, disse Tico, finalmente conseguindo quebrar sua noz e oferecendo metade da pequena semente para Nico. É isso ou a fome? Nico comeu. O gosto era amargo, mas foi a melhor comida que ele já provou, porque ele viu o esforço que custou. Enquanto comiam, Tico explicou. Dizem que, antigamente, todas as árvores eram iguais, mas uma grande chuva levou a terra boa lá para cima, para a montanha, e deixou apenas as pedras aqui embaixo. As árvores lá de cima crescem fortes porque têm terra fofa e sol. As daqui lutam para sobreviver. Não é que vocês sejam melhores colhedores, Nico. É que vocês vivem no lugar onde a colheita é fácil. Nico sentiu seu rosto esquentar. Ele lembrou-se do pai estufando o peito. Lembrou-se de como se achava rápido e esperto. De repente, percebeu que sua rapidez não adiantaria de nada ali no vale. Sua esperteza era, na verdade, apenas sorte. Sorte de ter nascido onde o sol brilha e a terra é generosa. Eu não sabia, sussurrou Nico. Nós achávamos que vocês eram preguiçosos. É fácil achar que o outro é preguiçoso quando sua comida cai do céu, disse Tico, sem maldade, apenas constatando um fato. Nico passou 3 dias no vale. Ele aprendeu a desviar dos espinhos, aprendeu a encontrar água nas fendas das rochas e aprendeu que dividir o pouco que se tem é um ato de amor muito maior do que dividir o que sobra. No 4º dia, seus pais, que estavam desesperados procurando por ele, finalmente avistaram seu pelo brilhante lá de cima. Eles jogaram uma corda feita de cipós trançados. "Nico, suba!" gritou a mãe dele, chorando de alívio. Nico abraçou Tico. "Eu vou voltar, eu prometo." Quando Nico chegou ao topo, foi recebido com festa. Havia um banquete de nozes douradas, frutas secas e água fresca. "Coma, meu filho. Você deve estar faminto", disse seu pai. "Aquele lugar horrível. Aposto que aqueles esquilos mal encarados tentaram roubar você." "Não, pai", disse Nico, sua voz firme silenciando a festa. "Eles dividiram a comida deles comigo, e eles trabalham muito mais do que nós." Os esquilos do alto pararam de mastigar. Nico subiu em uma pedra alta. "Nós não somos especiais", disse ele. "Nós somos sortudos."
As nozes aqui são grandes porque a terra é boa, não porque somos gênios. Lá embaixo, eles são fortes, corajosos e inteligentes, mas a terra é dura. Se Tico tivesse nascido aqui, ele teria tantas nozes quanto nós. Se eu tivesse nascido lá, talvez eu nem soubesse abrir uma noz dura. Houve um murmúrio de desconforto. Ninguém gosta de ouvir que seu sucesso é, em parte, sorte. Mas Nico não parou. Olhem para todas essas nozes sobrando no chão, apodrecendo porque não conseguimos comer tudo. Enquanto isso, meus amigos lá embaixo estão machucando as mãos por migalhas. Isso não está certo. E o que você quer fazer? Perguntou um esquilo velho e rabugento. Dar tudo para eles? Ficaremos sem nada? Não, sorriu Nico. A montanha é grande, mas podemos construir algo melhor do que muros ou cercas. Podemos construir um caminho. Não foi fácil convencer a todos, mas a verdade de Nico era poderosa porque ele tinha vivido os dois lados. Ele convenceu os esquilos jovens primeiro, depois os pais, e por fim, até os mais velhos concordaram em tentar. Eles não apenas jogaram comida para baixo, isso seria esmola, e Tico era orgulhoso. Em vez disso, eles construíram um sistema de rampas e cestas usando os troncos ocos. Eles chamaram de o caminho das sementes. Mas o mais importante não foi o transporte das nozes. Foi o que eles fizeram com a terra. Os esquilos do alto, liderados por Nico, começaram a levar cestas da terra preta e fértil do topo para o vale lá embaixo. Era um trabalho pesado, mas eles tinham energia de sobra. Em troca, os esquilos do vale ensinaram aos do alto como tecer cestas mais resistentes, com as fibras duras das plantas de baixo, e como encontrar água em tempos de seca, um conhecimento que os esquilos do topo nunca precisaram ter, mas que agora os tornava mais sábios. Com a terra nova, as árvores do vale começaram a mudar. Não foi da noite para o dia, levou estações, mas, lentamente, as nozes de baixo ficaram maiores, os espinhos diminuíram. E algo mágico aconteceu no bosque do alto também. Ao trabalharem juntos, carregando terra e aprendendo novas habilidades, os esquilos de cima ficaram mais fortes. Eles pararam de se gabar tanto e começaram a agradecer mais. Muitos anos depois, se um passarinho voasse sobre a montanha, teria dificuldade em dizer onde terminava o bosque do alto e onde começava o vale das cascas. A floresta havia se tornado uma mancha verde e contínua. Havia caminhos largos ligando o topo e a base. Esquilos subiam e desciam livremente. Alguns gostavam mais do frescor do vale, outros preferiam a vista do topo. Nico e Tico, agora 2 esquilos de bigodes brancos, sentavam-se frequentemente em um galho no meio do caminho, observando os filhotes brincarem. Você lembra quando eu achava que era o melhor colhedor do mundo? Perguntou Nico, rindo. Tico sorriu, descascando uma noz dourada que agora crescia também no vale. Eu lembro. Você era um convencido. Eu era, concordou Nico. Mas aprendi que a melhor noz não é a que a gente come sozinho no topo da árvore. É a que a gente consegue dividir. Naquela noite, e em todas as noites seguintes, os filhotes da floresta dormiam com a barriga cheia e o coração tranquilo. Eles aprendiam desde cedo que não importava se você nascia no alto da montanha ou no fundo do vale. O que importava era se você estava disposto a construir caminhos para que ninguém ficasse para trás. E assim, a floresta não era apenas um lugar de árvores e nozes, era um lugar de justiça, e essa era a coisa mais deliciosa de todas.